GRS. Nós temos a grata satisfação de estar na cidade de Bom Princípio. É uma cidade bonita, eu conheço muito pouco, mas eu estou acompanhado do meu amigo Alex, Alexandre, né? Que sabe tudo daquilo, sabe tudo. Pesquisador, historiador, jornalista, contador de causo, né? Também. Te apresenta e aí depois nós vamos falar sobre essa cidade. Quando que começou a colonização? Aonde nós estamos aqui? Perfeitamente. Alex Stefan, nascido na cidade vizinha de Feliz, jamais infeliz, mas na Feliz, até porque soaria de uma maneira meio estranha, criado com bons princípios em Bom Princípio, hoje com residência dupla, tanto em Bom Princípio quanto em Salvador do Sul, fica mais ou menos a 25 quilômetros daqui, uma área mais fresca, talvez em temperatura, mas as raízes da gente sempre se remetem para o lugar onde fica o nosso umbigo, onde ele foi enterrado. Então, bom principiense, jornalista, historiador das horas vagas, contador de causos, sim, preferencialmente em alemão, com alguns quês de ironia nas histórias, afinal perderia a graça dar todos os detalhes das histórias se a gente não fizesse as pessoas pensarem. E por que desta paixão pela história? Justamente para que a gente não repita os erros que a gente cometeu no passado, não os repita hoje. Ainda que em nosso planeta nem todos o aprenderam. Vivemos uma situação hoje muito estranha no mundo em guerra, mostrando que as guerras ocorridas nada nos ensinaram. A ignorância segue a mesma. Exato. Tu tens um jornal, blog? Tem. Fala um pouco sobre Tenho. Primeiramente trabalhei desde 93, isso quer dizer no século passado, e há 40 quilos atrás. Eu trabalhei no jornal chamado Fato Novo São Sebastião do Caí. Talvez meu vício pela pesquisa histórica remeta a isso, por conta do então diretor do jornal, Renato Klein. Posteriormente trabalhei em outros veículos de comunicação, Visão do Vale, na Cidade de Feliz, Fato Novo por mais de 20 anos no caso. Escrevi no jornal Primeira Hora dessa cidade aqui, até que eu fundei, juntamente com amigos meus, o jornal Que Tal. O nome é bastante curioso porque ele remete à nossa tradição gaúcha. Que tal, tio? Exato, e o motivo disso, porque eu tentei todos os nomes possíveis, imagináveis, e estava tudo registrado, os nomes dos jornais, disse, mas o que eu vou fazer? Cheguei em casa e disse para minha mulher, disse, Carla, que tal o informativo do Vale do Caí? Não. Que tal Folha Popular? Já tem. Cara, que tal o nome? Ela me olha e disse, que tal? Eu disse, o quê? Que tal? Que tal? Como que tal? Disse, que tal? Cara, que tal? Que tal? Mas a abordagem dele sempre foi diferente de todos os demais. Enquanto impresso, que hoje eu não faço mais, sim, hoje eu fui para o mundo virtual com ele, enquanto impresso não publiquei nenhuma matéria de sangue, óbito. Todas as mortes que era necessário publicar, ela tomava uma conotação mais de cunho histórico, homenagem a quem se foi, e não o fato em si, porque até o fato já é tantas vezes deturpado pelas pessoas, que não adianta o jornalista dar a fonte oficial, eles não vão aceitar, então a fofoca já tomou conta, então já aproveita, faz o histórico do cara, explica quem era a criatura, e é bem melhor assim. E hoje eu sigo com ele virtualmente, tanto em site quanto nas redes sociais.
A rentabilidade, claro, que diminui bastante, mas o custo quase zero. Quando se tinha um custo semanal de 6 a 7 mil, hoje o custo semanal é de 200 a 300 reais. Então, é simbólico. Trabalho como assessor de comunicação na Prefeitura de Bom Princípio. Sou formado em gestão pública. Então, alguma coisa a gente ajuda na questão de projetos, explicações aos nossos vereadores, apoio ao prefeito. Trabalho também nesta área, junto com a prefeita Marlene São Videlino, algumas horas presenciais por semana e as outras tantas virtuais. E sou pai em tempo integral. Então, isso não tem como mudar. Coitada da criança, ainda tem a minha cara, né? Mas Pois vou fazer é, o quê? Pois é. Mas um dia ele vai agradecer. Por ter a minha cara, não, mas por ter a vida, tem que agradecer, né? Tu tens vários amigos e conhecidos na Alemanha, né? Que vêm visitar aqui. Nós tivemos um amigo em comum. Grande né? amigo. Grande amigo. Poderia falar um pouquinho do nosso Claro, amigo? é claro que eu posso, com um prazer imenso. Para dar uma ambientação, eu fui alfabetizado em alemão pela avó. Aos 3 anos e meio, deitado na cama com a avó, eu li a Bíblia. Após isso, eu fui estudar nos colégios aqui da cidade, se falava alemão, aquela coisa toda. Fui para o seminário que fica aqui à nossa esquerda. E quando cheguei no seminário, começou aquela vergonha dos meninos que vinham de fora, tiravam onda dos colonos falando alemão. Eu disse, meu Jesus Cristo, vou pagar mico aqui, senão não vou falar em alemão. E larguei. Fui parar no jornalismo, me caiu uma reportagem do pessoal da Alemanha e eu falava, entendia, mas muito mal, mas foi possível. Um tempo depois, me aparece um cidadão em São Videlino, que ele vinha de Saarbrücken, o senhor Jürgen Zimmer. E ele me conheceu numa noite que nós era um jogo de futebol imprensa contra autoridades. Curiosamente, a imprensa ganhou naquela noite, eu jogava na goleira. Com esse tamanho todo, é claro que pouca bola ia passar. E ele vem para mim no fim do jogo e disse, bist du der Tormann? Eu disse, como? Was? Eu não entendi o que ele quis me dizer. Eu tentei conversar com aquele alemão, com toda a soberba juvenil, achando que conhecia o mundo todo, sabia tudo, eu não consegui dialogar com ele. Achei aquilo muito estranho. E ele pediu um e-mail. Toda semana ele me mandava um e-mail, em alemão. Lá com a nossa precariedade na internet da época, com um bom dicionário na mão, ainda dava. Isso era lá por 2000 alguma coisa. E determinado momento eu comecei a responder os e-mails em alemão, um pouco atravessado, é bem verdade. E o Jürgen começou a escrever. Desculpa a expressão, mas o Jürgen era um carro. O Jürgen começou a escrever com abreviações. Como a gente usa abreviação na internet, aquela história de TBM, que eu também. O Jürgen me escreve Z minúsculo ponto B maiúsculo. Eu disse, que porcaria é esta? O und, que é o E, ele escrevia com U ponto, mais nada. E eu comecei a tentar entender o alemão dele com abreviação e a coisa evoluiu. E o Jürgen vinha todo ano, a gente acabava tomando uma cerveja todo ano, jantava todo ano. E firmamos uma grande amizade. Ele fez uma parte do trabalho de conclusão, meu trabalho de conclusão, eu entrevistei ele, porque eu abordei a cultura e a sua influência na qualidade de vida, então eu queria uma entrevista com um estrangeiro. E aquilo para mim foi fantástico. E o Jürgen, determinado dia, vem. Eu me lembro agora da turma toda, do Pepe. O Pepe é um queridão. Pepe, o Padre Diogo, o Everton e o André. E o Jürgen vem para mim e ele diz, cara, eu tô fazendo 50 anos. Eu disse, mas que legal, tu faz 50? Sim, eu faço 50 em junho. Eu disse, tá, mas o que tá me entregando no convite hoje? Eu disse, olha, disse ele para mim, olhei o convite, escrito, posso estar enganado na data, 25 de março de 2011, aniversário do Jürgen, 50 anos, culinária alemã, festa na minha casa em São Videlino.
Então eu vou, é claro, Jürgen, tu estás aqui, daqui a 10 dias, eu estarei. Olha o outro lado, diz ele para mim. Pega o convite, viro, olha o convite. 25 de junho, 50 anos, aniversário do Jürgen, em St. Wendel, na Alemanha, Oberlingsweiler, que era a casa dele, culinária brasileira. Pregou uma peça. Jürgen, tem uma coisa errada aqui. Culinária brasileira na Alemanha, culinária alemã no Brasil. Não, tá tudo certo. Mas como assim? Não, aqui eu faço, diz ele para mim. Isso é importante. Isso é o Jürgen mandando recado? É. Aqui eu faço, diz ele para mim, culinária alemã. Eu disse, ok. Aí a minha pergunta de imbecil, que não tinha entendido nada até aquele momento. Tá, wer macht das? Em Deutschland, brasiliana, essa, quem vai fazer comida brasileira na Alemanha? Ele olhou para minha cara, riu. Tu. Como tu? Das bist du. Se como tu? Recém-separado, sem dinheiro, filho pequeno para criar, pelo amor de Deus. Tu, Jürgen, tu bebeu? Não bebi, eu tô falando sério. Essa passagem está praticamente comprada, tu pode me pagar em 10 vezes ela. Se Jürgen não tem, tu vai. Daí eu cheguei uma quinta-feira na turma do vôlei, onde eu jogava e comentei com os guris. A Beth vai ouvir esse vídeo. E daí o Jürgen tinha me convidado, eu disse para os guris, bom, gurizada, me convidaram para ir para a Alemanha, eu não estou afim, me ajude a arrumar uma desculpa. 2 dos meus amigos que jogavam comigo, o André e o Everton, olharam para mim, o Everton recém-viúvo, a mulher tinha falecido jovem, olharam para mim, nós vamos juntos. Eu disse, quê? Nós vamos juntos? Para tu não ir sozinho? Nós vamos juntos? Eu disse, não, nós temos que cozinhar, aniversário. Nós vamos juntos, tu cozinha muito bem. Eu disse, sim, eu cozinho muito bem, vocês não sabem fritar um ovo, os dois. Se eu vou fazer o que lá? Tá, nós vamos. Liguei pro Jürgen para confirmar, o Jürgen disse, vão mais 2 contigo. Disse, como assim? Ah, vai o Pepe. Eu disse, nossa, o Pepe é um cara fantástico, o Pepe é bombeiro voluntário, São Medelino. Muito tranquilo. Então, o Pepe vai, José Jair Iago. José Jair, sou xará. É um monte de J aquele nome. E daí, o padre Diogo, ele disse, olhei, Jürgen, wie ist das? Eu vou viajar para a Alemanha com o padre? Sim, tu vai com o padre. Se lá conhecia eu o Diogo. Repare, eu não cito o nome, padre Diogo, normalmente só o Diogo. Ele disse, tá, nós vamos, então, fomos. Bom, desde o primeiro minuto do embarque até lá foram risadas desesperadas, né? Chegamos na Alemanha, o padre Diogo olha para mim e diz, Alex, o padre fica aqui. Eu disse, tu não vai junto? Não, o Diogo vai, o padre fica. O padre ficou no aeroporto. A partir daquele momento foram longas histórias e muitos tragos e comida para 400 pessoas no aniversário do Jürgen. Fizemos feijoada, churrasco, sagu, galinhada, enfim. Alemães comeram comida brasileira e estavam muito felizes. O Jürgen esteve em reuniões nossas do Genealogia RS e falou muito sobre St. Wendel, né? Mas infelizmente ele teve a última viagem dele aqui, depois ele voltou e veio a falecer, nos deixou, né? Foi uma grande perda, Eu quero fazer uma pergunta para ti sobre uma determinada pessoa que também já é falecida faz muitos anos, e se tu puder falar sobre ela. Nós estávamos hoje de manhã fazendo um vídeo no cemitério da igreja de confissão, ali em Feliz, né? Um cemitério que passou por uma revitalização. Palavra complicada, né? Revitalização. Isso que nós tomamos água mineral depois. Mas tem algumas palavras que mordem a gente. E nós estávamos lá conversando com o presidente da comunidade. E tem um vídeo
Foi feito um vídeo que vai ser apresentado separadamente. O cara é fantástico, por sinal, o Igor. É isso. Fantástico, Igor Saiba. Eles fizeram lá esse trabalho todo, a gente filmou antes e agora filmamos depois para ver como ficou. Mas lá naquele cemitério tem um camarada enterrado lá e na lápide dele é inegável dizer, não, esconder que ele era maçom, não tem como. Né? E é o Pedro Noll. Pedro Noll. Noll. N-O-L-L. Isso. Família do nosso amigo, nosso colega Germano Noll. Pesquisa isso. E o que tu poderia contar da história desse camarada? Rápidas palavras, para não abusar muito da tua... Pessoas que têm um cabelo que começa a esbranquiçar ficam com vogais longas, então eu posso incorrer em momentos que eu vou ficar talvez por não lembrar detalhes. Eu também faço isso. Mas são vogais longos, é um exercício vocal, creio eu. Mas o Pedro Noll, ele era um empresário nos tempos idos, pós-imigração vindo a Feliz, e ele era um cara diferenciado na comunidade, é uma pessoa bastante culta, mas ele, naquele período, ele era talvez visto com alguma perseguição, porque ele era, talvez os moldes de hoje, burguês, porque ele tinha um poder financeiro um pouco maior que os demais, tinha influência, era amigo pessoal do presidente do estado do Rio Grande do Sul, se não me engano, Júlio de Castilhos, e ele usufruiu desta influência dele para fazer crescer o lugar dele, que no caso era Feliz. Ele conseguiu promover o desenvolvimento também da sua família, do seu patrimônio pessoal, nada de maneira ilegal, mas nesse mundo de influências ele era um influencer da época dele, porque ele ajudava as pessoas e recebia ajuda de outros. Então ele era um formador de opinião. E Pedro Noll, ele tinha uma boa área de terras na Feliz, ele tinha terras em Farroupilha, que na época foram adquiridas numa sugestão do governador do estado, o presidente do estado da época, ali nas proximidades do Parque dos Pinheiros. Acabou depois ganhando um valor bom na desapropriação da área, mas isso são negócios. E ele, quando o papai e a mamãe dele faleceram, eles não teriam um lugar apropriado para fazer o sepultamento dos pais. E ele teria comprado uma área de terras e doado para uma igreja confessional luterana, que originalmente seria um cemitério pequeno, eu não posso te precisar onde ou como. E ele comprou essa área e foi doado. Então ele tem o sepulcro dele dentro do cemitério, se não me engano, com a esposa. Sim, com a esposa. E gera curiosidade, porque na grande maioria dos cemitérios cristãos, ou pelo menos que eu conheça, a parte mais alta do cemitério sempre é a cruz. Quando ela existe uma cruz central, ela é mais alta. E lá não, o túmulo dele é mais alto. Então, querendo ou não, ele ganhou visibilidade. Talvez não era isso que ele pretendia. E eu fui mexer nessa história como jornalista, me gerou muita curiosidade, porque como é que um túmulo mais alto que a cruz? E quando eu vi aquele túmulo, eu vi o símbolo da maçonaria, o compasso e o esquadro, e eu pensei comigo, se vem cá, naquele período, 1800 e pouco, no começo de 1900, como é que, com tantas brigas das igrejas com a maçonaria, como é que esse cara está enterrado aqui? E eu fui entrevistar o pastor, na época da Feliz. Disse, pastor, olha, trocar uma ideia com o senhor, a gente se dá muito bem. Eu disse, como é que tem um túmulo de um maçom, nada contra eles, muito antes o contrário? Porque é tudo lenda urbana, o que contam sobre. Eu disse, como é que tem um túmulo de um maçom dentro do cemitério?
E o pastor olha para mim e disse: Alex, de que ano é o túmulo? Se eu disser exatamente para ti, talvez eu minta, mas eu acho que 1899. Vai aparecer a foto. Ou algo do tipo. E eu disse para ele a data. E o pastor me olha na maior cara de pau e diz: não é da minha época. Tipo, lavei minhas mãos. Saí fora da bagunça. E eu fiquei com aquela história entalada, até que tempos depois a própria família me procurou, a gente conversou, e eu vi que o cara fez muito mais por feliz do que muito cidadão normal fez. O pai e a mãe dele estão enterrados na parte mais antiga do cemitério. Lá na entrada do cemitério, na parte de baixo. Na parte de baixo. Não é bem na entrada, é lá no fundo. É a parte que falta fazer os restauros agora e tal. Isso agora não visitei mais. Tá muito bonito lá. Mas ele está lá em cima, né? O Igor teve assim um palpite, a gente estava conversando, porque isso chama atenção, entende? Que se acha que o cemitério antigo, ele vinha até onde é que tem o corredor central. Tá? E essa parte nova, onde é que está enterrado Pedro, entende? Foi uma coisa nova que surgiu extra cemitério. Entende? E de fato, porque depois o cemitério começa a crescer para cá e, claro, carecia fazer um levantamento pelas datas do falecimento, que está nas outras lápides, entende? Se elas são próximas ao período. Exato. O cemitério tem um levantamento perfeito, feito por lápide, por quadro, por arruamento. Foi feito um trabalho fantástico que o Igor fez. Isso tudo vai ser publicado agora nesse novo vídeo, né? Não tinha antes quando feito o vídeo. E o Genealogia RS, a gente se interessou muito e transformou desse cemitério de Feliz, a gente transformou assim a história num case, como se diz, entende? Porque estava feio lá o cemitério e a gente tem que lutar para que o pessoal preserve o cemitério, como esse aqui da comunidade, aqui, que está lindo, entende? Não tem mais lugar, mas tudo bem, então vamos mais para fora um pouco, né? Mas não ficar destruindo o lápide, exatamente tudo isso. Fora, entende? Faz emparedamento lá, então acharam um monte de lápide no lixo, lápides antigas, bonitas, entende? Então tá na entrada, tem um gramado da direita, à esquerda, né? Então à esquerda tem um monte de lápide contra. Pelo menos a história se preserva. Se preserva. Tu falas, né, dos cemitérios, e da ampliação daquele cemitério da Feliz. Antes de nós começar a gravar, a gente deu uma caminhada aqui no cemitério, de um princípio. E aqui gerou uma curiosidade muito grande, que a igreja que está aqui no nosso lado, originalmente ela não era tão grande. A ideia inclusive seria filmar por dentro, mas a gente vai vir num outro dia. Sim, a igreja está em restauro, né? Restauro e tal. Ela está em restauro, então não temos hoje como fazer. Mas o altar da igreja ele era menor, ele era mais próximo do centro da igreja. Tinha, agora me foge o nome do parlatório onde os padres subiam para fazer o sermão, me foge o nome agora. O púlpito. E essa igreja ela acabou sendo ampliada com as naves laterais e também o altar foi mais para trás. E no início do restauro, me chamaram um dia aqui, o restaurador me disse, cara, curioso, achamos debaixo da igreja uma cruz e um parente teu. Nas escavações do fundamento, embaixo do então altar. E tinha mais alguma cruz? Sim, tinha mais outras cruzes. E posteriormente eu conversei com o Jacó Selba, que pesquisava a história daqui, muito mais do que nós. Ele me disse, não, Alex, a igreja na ampliação, alguns dos túmulos dos pioneiros ficaram embaixo da igreja. E daí vem aquela coisa, meu Deus, um túmulo embaixo da igreja. Gente, isso pro filho é uma satisfação imensa. Meu pai está enterrado dentro da igreja. Quem ficava enterrado, quem lembra da Europa,
Sim, só. Bispos, padres de alta... Às vezes nem padre, mas de bispo e reis para cima. Exato. Né? Então os familiares dos primeiros imigrantes estavam enterrados dentro da igreja. Nossa, foi uma satisfação para eles. Claro que historicamente é muito difícil. Como é que tu vai descer, entrar embaixo da igreja para olhar o túmulo da criatura? Isso não dá. Mas ok, esse cemitério está muito bem preservado de bom princípio, com algumas histórias bem peculiares. Tu vês uma divisão dele bem feita, só que hoje em dia tu tem que aumentar ele. E daí tu, infelizmente, tu parte para a questão da modernidade, com as gavetas. Sim. Eu não gosto de usar a expressão carnário, mas é o que se tem. As carneiras, as famosas carneiras, uma palavra mesmo. Até porque no nosso sentimento quem está ali não é somente carne ou osso. Então, mas muito bem cuidado essa parte histórica de Bom Princípio. Curiosamente, é onde fica a igreja, na rua histórica, e que graças a Deus e a eficácia dos gestores e o empreendimento de pessoas privadas está sendo mantida. Essa igreja é antes de 1900, né? Ela iniciou antes de 900. A paróquia ela é de 1880. 1880. E os primeiros imigrantes aqui? 54. Eminentemente católicos. Sim, né? Guilherme Winter ele veio em 40 e alguma coisinha para Bom Princípio, ou se adonou da área de terras. Não quero me esquecer, e fica combinado entre nós, o dia que a gente esperar o teu aviso, que a gente puder fazer um vídeo de dentro dessa igreja, mesmo que ela ainda está em restauração, né? Porque tem a parte ali que já foi feita, né? Que é a parte do altar. Do altar está feita. Porque ela já está não sei quantos anos em restauração. Desde 2009. 2009. Sabe lá quantos anos ainda vai, né? Oremos que 2, 3 no máximo. Bom, mas vamos ver se a gente... Mas um restauro não é uma reforma, então não podemos avaliar dessa maneira. Vamos fazer esse vídeo antes, eu vou convidar o Ricardo aí, fiel escudeiro, para a gente fazer isso aí, para a gente ter acesso e tal, daí a gente combina assim durante a semana, pode ser, não precisa ser no sábado, entende? Com certeza. Para a gente fazer isso aí e dar conhecimento, porque essa igreja eu tive aqui visitando em 2012 com o falecido Pedro Almiro Fault, que era um pesquisador lá de Porto Alegre. E aí eu fiquei abismado, entende? Com o que tem dentro, né? Que tinha na época. A parte dos afrescos está sendo feita agora, restauro dos afrescos, e tem muita gente que, ainda que pareça exagero, eles dentro das igrejas das colônias alemãs, eles consideram os afrescos muito semelhantes à Capela Sistina, que ela seria a Capela Sistina das igrejas das colônias alemãs, de tal beleza dos afrescos, das pinturas. Dizia antes para ti, no que diz respeito às pinturas, Júlio Horno, padre dessa comunidade na época jesuíta, lá por volta de 1908, 1909, ele artista, um pintor de mão cheia, inventou dele pintar e fazer os afrescos da igreja, e ele viu que não ia dar conta, porque afinal, gente, uma igreja é alta, alguns afrescos estão na parede, e o Júlio chamou alguém para pintar com ele, que recomendaram para ele um nome para ajudar ele que seria muito bom. Fizeram. Quando eles estavam chegando no finalmente, ele foi informado. Ferdinand Schlatter é luterano. E naqueles tempos, a diferença entre luteranos e católicos era muito grande. Era um risco, aqueles, lembra do guri? Fazia um risco no chão, pisa em cima esse teu homem. É por aí. Por aí. É um chão riscado. O Schlatter, ele foi quem fez as pinturas da Sojipa. Então o Schlatter era um cara diferenciado na arte dele. Tem mais obras dele por aí? Tem muita coisa dele por aí. Não me lembro. Ok, ele não é um Locatelli, mas ele fez trabalhos fantásticos igualmente.
Bom princípio, como nós dizíamos antes, a colonização propriamente dita, porque eu não avalio a colonização aquele que botou a primeira pedra, até porque Guilherme pouco residiu em Bom Princípio, se é que residiu, alguns filhos dele sim. Essa colonização começa lá por volta de 54, 1854, cerca de 14 anos depois da chegada do Guilherme para cá. Fato, me lembro agora para não me fugir, Guilherme ele sai da Alemanha, órfão de pai morre um pouco antes do embarque para cá, e Guilherme era menor de idade. Quem me contou essa foi o Norbert, que é prefeito de Klischerath, cidade alemã de Bom Princípio, e eles alteraram a idade dele em 1 ano nos documentos, para ele chegar maior de idade aqui, e ele teria direito às terras, que seriam do pai dele. E daí, por grande curiosidade, ele chega aqui com a mãe, e tem as terras, e consegue, então, se instalar. Ele recebe uma área posteriormente, depois de Hortência, ele recebe uma área aqui, uma negociação com a senhora Teresa Feijó, que ele busca, alguns anos depois, algumas pessoas para poder ajudar a abrir as picadas, mais ou menos nessa área que nós estamos. Ele vai a São Leopoldo, encontra num restaurante Jakob Stephan, um outro senhor de sobrenome Teliba. E a da tua família. Sim. Um outro senhor de sobrenome Teliba e um outro senhor de sobrenome Liesenfeld, o nome dele Pedro, o do Teliba eu não me lembro o nome. E disse para eles: olha gente, eu tenho uma colônia bastante grande, preciso de alguém para abrir essas picadas. Vocês topam? Daí vocês ganham uma área de terras cada um. Bah, colono alemão, veio sem nada de lá. Alguém vem e oferece, tu trabalhar para mim, eu te dou terra, meu querido. Já era, certo? Foi justamente que não tinha lá. Exato, que eles não tinham. E eles vêm para cá, deixam as famílias deles na região do Hortência. Aí vem para cá, e pouco abaixo do que a gente tem hoje, a matriz, sei lá, 300, 400 metros abaixo, eles montam um pequeno acampamento, uma casinha, ali uma choupana, e começam a abrir as picadas. Essa área abaixo da igreja acabou ficando por Stefan. Esta área aqui, onde nós estamos, era do Liesenfeld. E o Teliba ficou com uma outra área do interior. E Guilherme ficou com, claro, com a grande parte. Praticamente onde é que nós estamos é um centro histórico. É um centro histórico. É um centro. Eu estava olhando aqui, o Ricardo pode virar depois a câmera para lá. Tem uma casa aqui que está sendo restaurada, né? Casa Selva. E depois se descobri que Casarão Selva, assim, que foi cartório, que foi rodoviária, que foi hotel, que foi, enfim. Sim, aqui embaixo tem mais uma casa antiga. Né? Aqui logo abaixo tem o Haus der Musik também, que está sendo... Porque hoje, aqui logo, a 100 metros aqui, passa... A rodovia. A rodovia. 122. 122, que vai para... Feliz. São Venerino. Ou São Venerino. Caxias. É a subida da Serra. Subida da Serra. Subida da Serra. Tu sais da modernidade da 122 para dentro do centro histórico, centro cultural de Bom Princípio. Seguindo, os três armam um acampamento, um deles desce em direção ao Arroio Forromeco, que fica hoje do outro lado da rodovia. O famoso Forromeco. E ele desce para o Forromeco para tomar um banho, e os outros dois ali se arrumando em casa para fazer uma coisa para eles comer, já à noitezinha. E o Liesenfeld e o Stefan em casa, o Teliba foi tomar banho e os dois escutam aquele grito desesperado do amigo deles vindo lá do arroio. E eles vão no encontro a ele. Ou melhor, ao encontro dele. E ele vem desabalado a corrida, lomba acima, já vem saindo ali do Forromeco. E ele disse, depois a gente pode traduzir: "Oh, ich habe ein Stück Vieh gesehen, Gott so wie mir, bloß nackig." E se eu vi um bicho muito parecido conosco, mas pelado.
partir daquele momento eles compreenderam quem estava jogando pedras na casinha deles. Ele tinha tido contato inicial com o bugre. Com os bugres. Os bugres. Então aquilo virava um problema que o Guilherme não tinha dito para eles. Que tinha gente já nessa terra. E aqui tem história dos bugres. Tem caverna, Tem a família, aquela que foi do Luiz Bugre. Que em direção ao São Benedito, isso. Então. E eles se instalaram aqui, e daí, em determinado momento, lá por volta de 1870, alguma coisa, eles resolvem que precisavam fazer uma igreja, estruturar uma igreja. E o Pedro Liesenfeld teria dito: eu dou a área de terras, desde que seja a igreja de São Pedro. Afinal, ele era Pedro. Claro! Obviamente, orate per me. Orate per me. E ele declara que seria a igreja de São Pedro, e os outros demais pois é. Se não vai dar muito certo, e ele fica muito triste com aquilo, se desfaz das terras que ele tinha e vai embora de bom princípio. Como levaram isso a pé de ponta de faca, né? A religião até hoje é uma coisa que se leva a ponta de faca, né? Agora imagina entre alemão, né? Não. Alemão não, é teimoso, né? Não, pouco. Não pode um teimar pouco. com ele. Ele vai e se instala numa comunidade chamada Kappelsberg, Kappelsberg, né? que hoje então é Salvador do Sul e São Pedro da Serra, naquela região. Aí eu já dei a dica, né? São Pedro da Serra. Lá se instala uma igreja. As áreas que eram quem? Pedro Liesenfeld. Qual é o padroeiro? Pedro. Lá ele conseguiu o que ele aqui não conseguiu. Mas ele fez uma doação para a comunidade, então está tudo certo. Por que Kappelsberg? Kappelsberg, porque o Kappes, um repolho, um Kappes, o morro em questão tem formato de repolho. Ou dizem que havia naqueles tempos uma família de sobrenome Kappes que morava lá. Então, por causa do morro do Kappes, mas eu não encontrei nenhum registro histórico que diga assim, morava alguém Kappes ali, tinha áreas ali. A alusão maior está no formato do morro. Bom, Mas antes que eu esqueça, quando da instalação da igreja aqui veio o bispo, aquela história toda, e eles iriam definir não fazer aqui a igreja. Eles queriam fazer numa parte mais alta, para que a igreja tivesse visão. Longe. E não aqui no centro, porque aquela parte de cima, no princípio onde ficou o hospital antigo, a prefeitura, e outros, aquilo lá era mato, era fechado. Sim, eles queriam fazer numa outra comunidade um pouco distante, em direção a Santa Lúcia, hoje chamada de Spatzberg, ou Morro do Tico-Tico, Morro Tico-Tico, e instalar a igreja no Tico-Tico, no morro. E o bispo teria dito: de que maneira vocês querem instalar uma igreja onde não tem água suficiente para um tico-tico? Como é que vocês querem construir aqui sem ter água? Se vocês não vão fazer aqui. Então a comunidade ficou assim conhecida porque não havia água para um tico-tico sequer. Hoje são mais de 400, 500 famílias e temos água em abundância, graças ao bom Deus. Até para os tico-tico. Até para os tico-tico. Meu amigo, eu sei que nós teríamos, principalmente tu, um conhecedor profundo dessa região. Nós poderíamos ficar aqui sentado até cair neve. No nosso cabelo caiu. Nosso cabelo caiu. Mas tu falasse do Jürgen, o Jürgen me ensinou uma coisa muito interessante que quando eu olho para ti eu lembro. Jürgen dizia que um rosto bonito precisa mais espaço. Sim. Sim, ele tem um espaço amplo. O Schmidt tem muito espaço para o rosto. Estou ficando com o cabelo ondulado. Sim, parece um time de vôlei. Mas eu perdi muito cabelo no Covid que eu tive ano passado. Perdi bárbaro, perdi. Eu acho que na metade. E agora está vindo de novo. Né? E eu estou preocupado, entende? Que se uma hora dessas alguém vai querer uma peruca minha ou coisa assim. Tá, mas eles vão esconder toda a tua beleza, deixa assim que tá melhor. Mas
Eu sei que nós poderíamos ficar aqui horas, dias, semanas, meses conversando, ainda mais tu falando sobre essa região aqui, que é o bom princípio, ou um belo princípio. Eine gute Ordnung. Good Ordnung. Mas a gente vai ter mais oportunidades, com certeza, tá? Com certeza. Com direito à água mineral? Com direito à água mineral, um lugar talvez um dia mais fresquinho, que hoje está uns 35 graus aqui, tem nuvem preta para tudo que é lado. Tem um sol para cada um, meu tamanho diz que vem 2 para mim. Então, está muito calor, esse agora são o quê? 2h30? Por aí, É o que a igreja te respondeu. Eu olhei aqui e a igreja... É o que a igreja te respondeu. Respondeu, 2h30. Mas a conversa está muito boa. O Ricardo já está quase ajoelhado aí com a câmera na mão. Entendeu? Ele está pagando as penitências dele. Nós vamos encerrar por aí essa oportunidade. E eu quero te agradecer muito, entende? A tua paciência, a tua eloquência, como tu trata o assunto, com entusiasmo, entende? E eu sei que tu tem muito mais coisas que tu gostaria de falar, mas... Tudo a seu tempo. Eu não gosto de fazer os vídeos muito compridos, mais de 1 hora, porque acho que já deu 1 hora, entende? Em torno de 30, porque quando começamos a falar do Jürgen, o relógio bateu 2. O Jürgen eu tinha que falar, porque ele foi um cara especial. O Jürgen fez eu conhecer São Vendelino, através do José Jair Yard. E através deles eu conheci o seu Stockmann, lá do Moinho. E ainda está lá? Está lá, sim, tive ano passado. Uma bela pinguela perto. Estive conversando com ele. E eu tive a felicidade, junto com o nosso colega Paulo Freitag, eu tive o prazer de fazer o livro dos Stockmanns. A gente conseguiu retornar lá até 1550. E eles nem alemães eram, né? Eles ficaram meio bravos, mas depois aceitaram, né? Mas tudo não certo. eram alemão até. Mas eles não são brasileiros, está tudo certo. Eram belgas, né? Então é isso, pessoal. Por hoje, vamos ficar por aí, né, Ricardo? Muito obrigado.
Wir treten jetzt die Reise zum Land Brasilien an. Sei bei uns Herr und Weise, ja mache selbst die Bahn. Sei bei uns auf dem Meere mit gnadenreicher Hand. So kommen wir ganz sicher in das Brasilienland. Gott sprach zu Abraham, geh aus von deinem Land, ins Land, das ich dir zeige, durch meine starke Hand. Auch wir vertrauen feste auf Gott sein heilig Wort. So gehen wir von dannen jetzt nach Brasilien fort. Jetzt geht das Schiff ins Meere, bald ist es in dem Lauf. So falten wir die Hände, zu Gott ziehen wir hinauf. Er wolle uns beschützen mit seiner Vaterhand. So sind wir froh und fahren nach dem Brasilienland. Nach vielem Wunsch und Sehnen, nach vielem Wunsch und Wort, hör ich ein großer Jubel, ach was erblick ich dort. Ich sehe jetzt von ferne, das ich noch nie erkannt. Seid froh, ihr meine Brüder, ich seh Brasilienland. Willkommen, spricht der Kaiser, willkommen seid ihr mir. Ihr sollt Anteil bekommen an meines Lands Revier. Ich will euch wohl beschützen mit gnadenreicher Hand. Ihr meine Untertanen in dem Brasilienland.